Você abriu um escritório com o seu sócio lá. Uhum. Vocês não começaram bem, porque naquele momento você sai da faculdade cru, Sim. você não sabe como empreender, você não foi ensinado como vender um serviço, principalmente um serviço que você basicamente não pode vender, né? Como Sim. que foi para vocês saírem desse paradigma de não poder vender e conseguir mostrar o serviço de vocês? Sim, aí eu comecei a advogar, juntamente com o cargo de advogado público, né? E por falta de foco, comecei a prestar alguns concursos e também comecei a advogar. Então, nem uma coisa nem outra iam tão bem, né? Uhum. Aí como eu advogava na área da administração pública, eu comecei a conhecer alguns políticos, né? Eu comecei a estar nesse meio, e aí eu comecei a pegar bons casos na área política. E comecei a direcionar o meu escritório para essa área. Eu fiz uma pós-graduação na área eleitoral e comecei a fazer várias campanhas, atuar em processos. Porque na área política não é só o eleitoral, começamos a atuar em defesas em ações de improbidade administrativa, processos perante os tribunais de contas, que políticos são frequentemente demandados nessa área. E aí que o meu escritório começou a crescer e eu acabei desistindo do concurso público, porque realmente o que me motivava era o empreendedorismo, era viver de advocacia e não fazer o concurso, porque o concurso muitas pessoas fazem pela questão da segurança, né, por ter um salário fixo, uma remuneração, né? Uhum. E eu vi que não era isso que eu queria. Aí eu comecei a seguir a carreira na advocacia eleitoral e estou até hoje nesse meio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem problema em falar sobre dinheiro, mas você largou um cargo público que você ganhava quanto? Então, era uma remuneração bem baixa, era R$ 2.500 na época. Uhum. Mas era uma cidade pequena, então, como não tinha despesas, eu acabei abrindo o escritório e tinha essa remuneração. Mas os concursos que eu fiz, as remunerações, elas giravam em torno aí de 20 mil, 25 mil. Esses eram os concursos que eu pretendia, né? Mas com uma advocacia empreendedora, você pode ganhar muito mais que isso, mas não Com só certeza. pela questão financeira que eu optei em ficar na advocacia. Pela questão do tempo, pela questão Liberdade, da né? liberdade, enfim, tudo que o empreendedorismo pode nos proporcionar, né? Mas eu respeito muito quem quer carreira pública, mas eu acredito que tem que ser por vocação e não fazer um concurso ou ocupar um cargo, porque esse cargo meu, esse que eu ocupei não era cargo efetivo, era nomeado, né? Então, estava começando, né? Então, eu acabei assumindo, fiquei por 2 anos nesse cargo e advogando ao mesmo tempo. Aí depois o escritório começou a crescer e acabei largando o cargo, né? Certo. Quando que foi o ponto de virada ali do teu escritório? Então, o ponto de virada foi justamente advogando para políticos. Porque, basicamente... Conta pra gente, detalha pra gente como que funciona esse cenário político aí da advocacia. Então, Acho que é legal, né? Porque o pessoal acha assim, não, o cara vai advogar pra político, você tem que estar no meio da falcatrua. Então explica o pessoal como que funciona aí, negócio que não é bem assim, né? E tem gente que não entende por trás do cenário, que só vai lá e bota o dedinho e não é só isso, tem muita coisa por trás, né? Sim, os gestores públicos, eles estão cada vez mais preocupados em ter uma assessoria técnica e não buscar advogados que são do meio político por si só, né? Hoje as responsabilidades são gigantescas, então os políticos começaram a ter essa noção de contratar advogados especializados mesmo nesse nicho. Então, eu comecei atuando para alguns vereadores, para alguns prefeitos de municípios pequenos, e aí nós começamos a atuar em campanhas eleitorais, né, no estado inteiro, até em outros estados. Aí começamos a atuar nos tribunais superiores, aqui que eu acredito que foi o momento que o nome do nosso escritório ficou mais conhecido, quando nós atuamos em grandes processos de cassação de prefeitos, né, e esses processos subiram para o TSE, para o STF. Então nós temos, acredito que foi esse o momento que o escritório cresceu. E na minha visão de advocacia, o escritório tem que ter um nicho de atuação, né? E hoje no escritório nós estamos abrindo outras áreas, a área empresarial, a área tributária, com outros advogados, parceiros, associados, sócios. Mas todos os escritórios que eu percebo, a minha análise de mercado, teve uma área que fez com que ele crescesse. E a partir disso
estrategicamente os clientes foram demandando outras áreas e eles foram expandindo para esses outros segmentos. Mas foi a área política que realmente mudou, aí virou a chave do nosso escritório.